E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Fábio Canata, jornalista e host do Papo Astral, podcast de tinta sênior, que trata de bem-estar, saúde, cultura, decoração, gestão, negócios, gastronomia. E a nossa convidada de hoje é também jornalista, especialista em marketing e trabalha com as maiores paixões dela, que eu acredito que também sejam as maiores paixões de muita gente que vai estar assistindo esse programa, que é comer, beber e viajar. Ju Palma, tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite. Bem-vinda ao Papo Astral. Muito obrigada. Queria que tu começasse um pouquinho desenhando essa trajetória até o teu trabalho hoje, né? Eu sei que tem passagem por redações, um trabalho de jornalístico mais raiz, e esse trabalho hoje mais ligado ao marketing. Isso. Eu comecei a minha trajetória assim, no jornalismo bem na faculdade, quando eu entrei na RBS. Fiquei na RBS uns bons anos e quando eu saí da RBS, eu fui direto para o Destemperados, que na época já era uma multiplataforma de gastronomia. E já trabalhei, né, com o blog. Já começou aí um pouco do meu trabalho digital, né? Que na RBS era mais jornal impresso. E eu já fui para a parte digital. E nessa época que eu fiz a minha especialização em marketing. E no ano seguinte, o Destemperados foi para dentro da RBS. Então, voltei de novo para aquele jornalismo raiz, voltado para o digital, mas também cuidando, né, da parte impressa. E desde 2017, que foi quando eu saí, que eu montei a minha empresa de criação de conteúdo para redes sociais e gestão de perfis no Instagram, né? Então, hoje trabalho com... A maioria dos meus clientes é voltada para gastronomia, também voltado em função, né, desse trabalho meu, que era já focado em gastronomia. E hoje são em torno de 9, 10 clientes que eu tenho, a maioria de gastronomia, mas também eu atendo outros nichos. Nessa mudança profissional da redação para um caminho empreendedor, digamos assim, tem também uma mudança de astral aí, né? Com certeza. Nossa, a vida muda completamente, assim. Primeiro que eu comecei a fazer home office em 2017, quando nem era moda o home office. E até me acostumar, assim, foi bem difícil, mas hoje eu não troco por nada, assim. Poder fazer meu horário, acordar a hora que eu quiser. Ou, assim, eu que sou uma pessoa que... Eu funciono muito melhor de noite, então... Também. Poder trabalhar de noite. Vou ali trabalhando até 11 da noite, às vezes. E no outro dia, posso acordar um pouco mais tarde. Não preciso, né, madrugar para ir trabalhar. Então, poder fazer o meu horário. Poder sair... tenho uma consulta médica, preciso sair para comprar alguma coisa. Ter essa flexibilidade é muito bom. Isso influencia completamente na nossa vida, assim. Do momento que tu escolheu lá no vestibular fazer jornalismo e até o momento que tu começou a trabalhar com comer, beber e viajar, né? Como é que isso apareceu na tua vida? Assim, quando é que apareceu como um caminho real profissional? Sim. Nossa, foi uma mudança incrível, assim, porque eu fiz jornalismo para trabalhar no rádio com esporte. Eu sou gremista e queria muito trabalhar no campo, assim, e no rádio. E aí, entrei na faculdade, fiz a faculdade e isso é uma história que eu conto sempre, assim, que uma das primeiras palestras que a gente teve, assim, foi com o Gabardo. E aí, a primeira coisa que ele falou foi... esqueçam o time de vocês, se vocês quiserem se... Naquela época, né? Hoje já é mais aceito Eduardo o time. Gabardo da Rádio Gaúcha. Isso. Hoje já é mais aceito o time, mas naquela época, impensável, assim. Aí ele falou, esqueçam o time de vocês. E aí eu pensei, não vou dá conseguir. pra esquecer. Não vou conseguir. Mas aí segui fazendo faculdade normal, mas aí pensando, será que esse vai ser o caminho? E aí no terceiro semestre, quando eu entrei na RBS, eu fiquei uns meses assim trabalhando na parte mais geral e depois eu fui pro segundo caderno trabalhar com cultura, que é uma coisa que eu adoro, assim, desde sempre. Sempre fui muito leitora, gostei de filmes, então me identifiquei bastante. A partir daí, eu já abandonei a parte, assim, aquele sonho de trabalhar no rádio e já fui me conectando muito mais com o impresso e com a escrita, né? E aí depois, e já na Zero Hora, antes de ir pro Destemperados, eu já trabalhei com gastronomia, comecei a trabalhar com gastronomia. Então, trabalhei junto com a Beth Duarte na Zero Hora. Então, aí que eu comecei a perceber, assim, é um caminho. É legal se eu começar a me especializar nesse assunto, assim. Porque eu via que não existia, naquela época não existia, assim. Era a Beth e pouquíssimas pessoas, dava para contar nos dedos. E foi aí que quando eu vi que tinha vaga no Destemperados, corri para ser entrevistada, enfim. E foi aí que comecei a me especializar.
Ju, para quem está nos assistindo, assim, eu queria que tu explicasse a diferença do trabalho de um profissional, de um jornalista trabalhando com gastronomia, assessorando clientes, e de muitas vezes os influenciadores que não têm esse compromisso com o conteúdo necessariamente, né? Hoje em dia, a maioria dos influenciadores que eu conheço, assim, que eu trabalho, são pessoas sérias. A diferença é que o jornalista é mais focado no conteúdo de fato, né? Naquilo que a gente faz de repente, conversar com o proprietário, trazer mais informações. Até eu brinco que os meus stories, quando eu publico no Instagram, são cheios de texto. Talvez não seja a melhor coisa para a plataforma, mas eu tenho esse vício de trazer informação. Então, assim, eu sou a pessoa que vou lá no assessor de imprensa, incomodo para pedir mais informações sobre aquele assunto, mesmo que eu vá convidada num lugar que não seja um trabalho específico, eu vou atrás da informação e eu vou dizer todas as informações ali que eu puder. Como é que é feito o prato, que tipo de ingrediente vai. A história do nome do restaurante ou da pousada, que é muito comum no teu conteúdo. Com né? certeza, da onde vem, de onde surgiu a ideia, falar um pouco do proprietário. Então, isso é uma coisa que eu me preocupo e eu acho que, com certeza, vem desse background do jornalismo. Esse trabalho de assessorar os restaurantes, né, pousadas, porque não são só restaurantes, né? Tem a questão da viagem também, da hospedagem. Como é que tu percebe que é a principal demanda que eles têm no momento que eles chamam alguém especialista na área para divulgar o trabalho? A principal demanda é a divulgação para outros públicos, né? É assim que funciona quando chamam um influenciador para divulgar o trabalho. Principalmente conectar, porque tu, como dono de um negócio, tem o teu Instagram lá do negócio, tu atinge um certo público. Quando tu chama uma outra pessoa, aí depende do ramo que tu quer atingir, né? Tu quer atingir a gastronomia, quer atingir o turismo, quer atingir moda, vai chamar alguém especializado naquele nicho que tem os seguidores que se interessem por aquele nicho. Então, eu, como gastronomia, e aí acabei também fazendo uma certa ponta no turismo, assim, porque quando eu fiz o curso de sommelier, eu ia muito para a Serra. E aí acabava compartilhando os lugares que eu estava, outras dicas, né, de hospedagem. Então, as pessoas me chamam, mesmo que não seja o meu foco principal o turismo, as pessoas me chamam, por exemplo, para hospedagem. E acaba atingindo esse público da gastronomia que gosta de sair, gosta de comer bem, aqui, né, o foco desse podcast, que é o astral, gosta de ter essas experiências para tornar a vida mais feliz, né? Então, esse é o meu foco também. E muitas vezes, quando a gente busca um restaurante, né, não é necessariamente o prato. O prato faz parte daquele conjunto de experiências, né? Então, como é que avalia, quando vai fazer uma visita a um restaurante, para avaliar aquela experiência? Quais são os elementos que chamam a tua atenção, assim? Desde a decoração do local, o ambiente... que elementos são esses, além, obviamente, do prato e da experiência de consumir determinada comida? Né? Isso é uma coisa que eu sempre foquei bastante na experiência no geral, né? Não é só... E até eu falo que eu não sou crítica gastronômica. Tem gente que me fala, por que tu não fala mal do restaurante? Não me interessa falar mal de um restaurante quando eu saio. Se eu não gostar, eu não vou publicar, porque eu entendo que existem dias bons e dias ruins, né? Então, se eu não gostar daquele restaurante, não publico. Mas, no geral, eu costumo prestar atenção em decoração, prestar atenção no atendimento... E eu acho que tudo isso colabora, claro que tem que ter comida boa, obviamente, mas tudo isso colabora para uma experiência única, assim. Então, se a decoração for bacana, a gente já muda um pouco do astral mesmo, né? Do nosso estado lá no restaurante. Já chega lá mais animado para fazer a avaliação. Já chega animado, claro, com certeza. E aí o atendimento também influencia. E eu acho que a própria decoração também, os pratos, enfim, a pessoa, o atendente gostar daquilo que ele está servindo também influencia em tudo na experiência, né? Faz toda a diferença. A cozinha é um lugar que tu costuma visitar? Às vezes, sim. Eu gosto muito quando os restaurantes têm a cozinha aberta, assim. Eu não chego a entrar na cozinha. O meu trabalho de produtora de conteúdo, eu entro na cozinha, daí eu faço vídeos dentro da cozinha dos restaurantes. Mas aí é para... Sim, daí é contratado para isso, né? É contratado para isso, exatamente. Mas assim, no geral, eu costumo olhar ali, até cumprimentar se é aberto e tal, cumprimentar o pessoal da cozinha, mas não costumo entrar, assim, mas eu gosto de espiar para ver se tá tudo certinho, se tá limpo, como é que tá aquela dança, né, dos cozinheiros. Eu gosto bastante.
Tu mencionava, né, da quantidade de texto, de informação que acabam, às vezes, fazendo parte dos teus posts, né? Me chama atenção, e alguns deles são os detalhes, assim, que eu fico pensando se é muitas vezes iniciativa de quem contratou o serviço ou é a tua visão de jornalista que enxergou que ali tinha um potencial que merece uma divulgação. Por exemplo, um forno que é um forno ecológico. Eu fico imaginando que nem sempre quem contrata tem essa percepção de que isso é legal de se dizer, né? Claro. O consumidor vai dar um valor diferente para aquela experiência, sabendo que tem uma preocupação com essa questão da sustentabilidade e tal, até no forno, né? É uma preocupação que eu tenho, assim, de buscar detalhes, até porque é isso que vai diferenciar meu conteúdo. Então, assim, tem influenciador que gosta de mostrar, sei lá, o chocolate derretido na cena. E até o Instagram preza muito. Eu sempre fui uma pessoa que não aparecia muito, não apareço muito no Instagram. Mas o Instagram preza pelos conteúdos que as pessoas apareçam, né? Então, eu comecei a botar minha cara um pouco mais na câmera. Mas é esse detalhe, para mim, é o detalhe da informação que eu vou atrás e que, para mim, é o que faz a diferença no meu conteúdo. Tu tem algum controle de quantos restaurantes tu já frequentou? Bah, não. Nem ideia. Mas isso é uma boa de ter esse controle, assim. Mas eu costumo sair, assim, 1, 2 vezes por semana. Por minha conta, se for... Que é lazer / profissional também, né? Que é lazer / profissional. E aí é o que eu falo, assim, até essa semana eu comentei, influenciador não tira férias. Então, Tá assim, e jornalista que trabalha com gastronomia, que tá sempre envolvida, se eu tô viajando de férias, entre aspas, e vou jantar num restaurante... Vai perder a oportunidade. Tô fazendo fotos, tô fazendo vídeo. Daqui a pouco, quando eu voltar das férias, vira um conteúdo. Então, é sempre assim. Ontem, por exemplo, com esse caos em Porto Alegre do temporal, tava tudo sem luz. E aí, eu saí caminhando e fui atrás de um lugar com luz para tomar café da manhã. E encontrei, e era um lugar que eu sempre passava na frente e nunca tinha entrado. Entrei e amei, assim. Fiz foto de tudo, vídeo de tudo. E para publicar. Daí, claro, paguei a conta, fui lá, paguei a conta, porque fui por conta própria. E depois eu vou dar a dica pros meus seguidores. Ótimo. Tem um conteúdo teu que eu lembrei agora, falando sobre não ter férias e tal, que são 14 lugares para tomar café da manhã em Garopaba e no Rosa. Esse é das Famintas. Das Famintas? Então... Que também são minhas parceiras, mas parceiras. são colegas de trabalho, assim. Eu não trabalho com elas, mas já visitei muitos clientes das Famintas. E na verdade, eu tava em Garopaba agora. Até eu conferi essa dica delas. Não consegui em nenhum lugar, mas eu tava em Garopaba e fiquei de olho nessa lista delas com dicas. E listas também é um conteúdo que tu costuma fazer? Lista, sim. Eu faço... Na verdade, não faço muito de restaurantes, assim, de dicas para sair, como as Famintas fazem. Mas eu dou dicas de, por exemplo, onde comprar ovos de Páscoa. Porque isso é uma questão que chega muito no meu perfil de dicas. Tem tanta disponibilidade de marcas com ovos de Páscoa, ceia de Natal por encomenda, onde eu vou comprar um mimo de Natal para as pessoas, Dia dos Namorados. Então, eu pego e reúno todas as marcas que eu conheço, que eu gosto e que produzem esse tipo de alimento, assim, por exemplo, uma caixa legal de Dia dos Namorados, de café da manhã, com doces. E aí, eu dou essas dicas no meu perfil. Essas são as listas que eu faço. Tu fizeste um curso de sommelier, né? A avaliação, no caso da avaliação dos vinhos, daí ela se difere dos pratos nos restaurantes por esse caráter de ganhar uma perspectiva mais técnica ou não? Não, eu fiz o sommelier, mas eu tento não ser tão técnica assim, porque eu sei que o meu público é mais leigo. Então, a minha ideia é dizer para eles se é um bom vinho, né? Mas se eu gostei ou não. Aí eu dou algumas características de cada vinho, dou preço para dizer se tem custo-benefício bom ou não. Mas a minha ideia não é chegar e falar aqueles termos técnicos que ninguém vai entender. Então, a minha ideia é facilitar mesmo para quem não entende tanto de vinho. Mas, com certeza, faz a diferença quando eu saio para ir num restaurante. Eu sempre olho a carta de vinhos. Por mais que eu não vá beber o vinho ali, vá pedir um drink, talvez. Eu sempre olho a carta de vinhos e posto a foto para mostrar para os meus seguidores. Aqui tem vinho, tem uma carta legal, vocês podem pedir vinho, olha o preço de cada vinho. Então, é uma dica que sempre se espera de mim, assim. Por mais que, se tu olhar meu feed no Instagram, tem pouco vinho até. Eu posto mais nos stories.
Então, mas as pessoas sabem que eu sou sommelier, que eu gosto de vinho e me pedem dicas até, mandam mensagem pedindo dicas. Já chegou a fazer turismo nessa época de vindima? Muito fiz, assim, nos últimos tempos, assim, da pandemia, acabei diminuindo um pouco. Mas, nossa, fiz muito, assim, de ficar uma semana na serra, indo em vinícola, pisando a uva. Eu acho que as pessoas atribuem muito a serra ao período do inverno, né? E acabam não tendo essa noção de o quanto é rico o turismo no verão. Sim, lá, com né? certeza é. Isso é uma... Aliás, esse é um conteúdo também que eu faço de lista, lugares para ir na vindima na serra. Então, sempre que eu puder divulgar ali a parte de Bento Gonçalves, Garibaldi, que é onde eu mais frequento, assim, e outros lugares que produzem vinho na serra, eu sempre divulgo, porque eu entendo que Gramado e Canela é muito forte na questão serrana, né? E aí agora Bento também está se desenvolvendo mais, assim, está cada vez abrindo mais lugares, mais restaurantes, as vinícolas estão se juntando para fazer programação bacana na vindima. Então, é um ótimo destino, assim, para férias de janeiro e fevereiro. Recentemente eu tive em Rolante e me surpreendi que eu não conhecia o Caminho das Pipas, que tem pequenas vinícolas, produtores de vinhos, que me parece ser como se fosse uma Bento Gonçalves muito antiga, né? Porque são todas empresas bem familiares, pequenas, e que também oferecem esse tipo de turismo, esse tipo de experiência nessa época do ano. Então a Serra é riquíssima nesse tipo de experiência no verão, que eu acho que as pessoas acabam associando naturalmente o litoral e pisar na uva, colher a uva, são experiências que no inverno é impossível de fazer, né? É verdade. Quem vai muito pra serra, assim, no verão, é quem curte muito vinho, assim, ao longo do ano. Quem tem esse gosto pelo vinho. Mas não só as pessoas que... Claro que tem que gostar um pouco de vinho, mas, assim, a serra, no verão, ali a parte de Bento Gonçalves e arredores, para toda a família, assim, é muito bacana. Tem várias programações legais, históricas. Então, a gente vai para o meio dos vinhedos, tem música italiana, tem pisa das uvas. Então, é uma programação super bacana, assim, diferente, né? Não é litoral, é no meio dos vinhedos, é mais, assim... eu gosto bastante, assim, é mais bucólica, digamos. Mas eu gosto bastante. Ainda no vinho, assim, a experiência de degustar o vinho, essa experiência mais sensorial com a comida. Como é que tu percebe isso? Como é que tu acha que isso valoriza um rótulo, ou mesmo a experiência na própria vinícola, em que isso faz parte do roteiro, né? Uhum. Claro que o vinho tem que... Quando a gente faz uma visita numa vinícola, o vinho tem que fazer parte do roteiro, assim, o tempo inteiro. E a questão sensorial é muito importante, né? Então, alinhar, assim, espumante, vinho tinto, vinho branco, todas essas diferenças, né, entre cada uma das bebidas. E a questão da gastronômica, assim, quando a vinícola oferece a parte de gastronomia e harmonização, principalmente, é muito bacana. Porque tu consegue entender uma outra parte do vinho que só degustando o vinho tu não capta, assim. Então, claro, tu vai degustar o vinho e vai ter uma característica X, mas quando tu harmoniza com a gastronomia, e se a gastronomia tiver tudo a ver com aquela vinícola, aquela região, aí a experiência está completa. Tem um documentário, desculpa, no Netflix, chamado Uvas Azedas, eu não sei se tu já assistiu. Já vi. Que é o caso daquele indonésio, que foi responsável por um dos maiores golpes envolvendo a indústria de vinhos do mundo, né? Aquele documentário abriu uma discussão e foi reportagem em muitos veículos de comunicação, abriu um debate sobre o quanto essa diferença entre os rótulos mais simples e os rótulos mais sofisticados, mais caros, realmente ela é tão perceptível, assim. Pra ti que é sommelier, como é que tu entende essa diferença entre os rótulos mais simples e os mais sofisticados? E essa diferença também de valores? Que os rótulos mais sofisticados, não que a gente vá identificar muita diferença no paladar. Se tu provar às cegas, talvez tu não vá reparar a diferença. A diferença tá em que tu adquire uma marca, né? Quando tu compra um vinho muito sofisticado, que é 30 mil euros uma garrafa, tu tá adquirindo a marca dele também, como qualquer outra marca de luxo. A história, isso, a produção, tudo isso. Então, mas sensorialmente, claro que existe uma diferença, mas não é tão significativo assim, a ponto da gente identificar às cegas. Não, mas esse, a não ser que tu conheça muito o vinho profundamente, todos os vinhos,
esse é o vinho X. Senão, assim, o público em geral não vai saber identificar as diferenças entre um vinho um pouco mais barato e um vinho de luxo, digamos, né? E eu sempre indico os vinhos brasileiros que... por muito tempo teve-se um preconceito com o vinho brasileiro, mas agora a gente está tentando mudar isso, porque tem muitos vinhos brasileiros muito bons, com um custo-benefício bom, e a gente está valorizando a nossa indústria, né? Então, assim, da Serra, do Nordeste, cada vez mais lugares no Brasil estão produzindo vinho. Até campanha, enfim. Lugares que a gente nem imagina, como Goiás, Minas Gerais, produzem vinhos ótimos. Então, eu sempre indico vinho brasileiro, sempre que eu puder, assim, porque... Espumante também, né? Os nossos espumantes estão entre os melhores do mundo. Os nossos tem vários rótulos que são vencedores, vezes, seguidas de concursos internacionais bem conceituados, com né? certeza. E na nossa serra, o clima da serra, a geografia, valoriza muito a produção de espumante e de vinho branco, principalmente. Claro que tem vinhos tintos maravilhosos também, mas a geografia e o clima, assim, é perfeito para vinho branco espumante. Então, a gente tem ótimos rótulos, assim, de ícones mundiais também. Tu tem memórias afetivas de comidas que marcaram momentos da tua vida? Memórias afetivas tenho sim. Eu tenho... A minha avó, quando era viva, sempre fazia nhoque com carne de panela. Para mim, essa é uma das principais memórias afetivas. E eu lembro, até aqui agora eu vou dar uma dica de restaurante, mas eu lembro quando eu fui no Barra Shopping, que é do Grupo Press, e eu pedi o nhoque com carne de panela. Eu só comia o nhoque com carne de panela da minha avó. Aí um dia eu pensei, vou provar o nhoque aqui do bar. Vou dar uma chance para eles. Mas sem nenhuma expectativa, assim. E eu provei e era o mesmo sabor do nhoque da minha avó. E aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça. E pensei, meu Deus, como é que eles conseguiram? Porque geralmente uma memória afetiva, assim, é só a minha avó que vai fazer e ninguém mais, né? Mas o bar conseguiu. Claro que chegou muito perto daquele mesmo sabor que eu tinha de quando criança. Então, para mim, o nhoque com carne de panela é uma grande memória, assim. Estrogonofe, que é a minha comida preferida, também sempre era a comida da minha infância. Gosto muito, assim, de estrogonofe. E acaba que eu viro piada entre os meus amigos porque eu peço tudo de estrogonofe. Pizza de estrogonofe, pastel de estrogonofe. Então, sempre é algo com estrogonofe. E uma experiência marcante de um prato, de um restaurante, que pelo lugar, pelo ambiente, pelo clima, te marcou? Experiências marcantes eu tive várias, assim. Deixa eu pensar. Mas, assim, na Serra, eu gosto muito quando é um restaurante ao ar livre, assim, quando tem... Não só na Serra, mas, assim, em vários lugares. Quando o restaurante tem ao ar livre, para mim, muda toda a experiência, assim, quando é esse astral, assim, de estar com o sol, com a natureza... uma taça de espumante, para mim faz toda a diferença. E as vinícolas na Serra têm oferecido espaços também que valorizam isso, né? Muito. Os gardens, né? Várias delas são lugares que tu passa o dia ali num ambiente, num astral muito bacana. Isso, exatamente. Ainda mais no verão, né? Que como as vinícolas querem atrair o público para essa época de vindima, então tem tudo a ver, né? Faz todo sentido ter... E as vinícolas estão no meio da natureza, né? Então, nada melhor do que fazer da natureza parte dessa experiência, né? E em Porto Alegre, a zona rural te remete... Tem experiências gastronômicas também na zona rural de Porto Alegre? Tem sim, tem experiências gastronômicas bem bacanas, assim, tem até vinícolas aqui na zona rural, então... Algumas são mais difíceis, assim, de visitar, mas vale a pena acessar. São mais familiares, menores, são mais né? familiares, mas vale a pena conferir, assim, porque tem algumas experiências bacanas. E tem alguns roteiros também para fazer na zona rural, né? De visitar lugares que produzem, então... Mais produtores familiares também, então tem alguns roteiros também para fazer. Então, Ju, qual o papel das cores na formatação do ambiente que estimula, que vai jogar o astral para cima na hora de consumir um prato, de visitar um restaurante, de ter uma experiência gastronômica bacana? Quando o restaurante tem uma decoração bacana, assim, que pensa nas cores, pensa na iluminação, pensa na decoração, assim, com objetos, com plantas, nossa, faz toda a diferença na hora de produzir o conteúdo. E eu acho que as cores e a iluminação tem tudo a ver, assim, porque a foto fica mais bonita, o vídeo fica mais bonito, então impacta bastante, destaca o prato, né? Destaca a bebida, destaca o prato. Então, para o restaurante é sempre maravilhoso, né? Porque não só o produtor de conteúdo,
Mas o cliente normal, o cliente geral que vai lá e vai fazer uma foto e compartilhar que tá lá, vai fazer toda a diferença e vai fazer mais pessoas quererem ir pra lá, né? Claro que tem restaurantes diferentes, com propostas diferentes, uns mais intimistas, outros menos, mas em geral tem cores que funcionam mais na gastronomia, que são mais estimulantes, que abrem o paladar. Com certeza, assim, não que eu estude cores, assim, mas tem várias cores que são mais vivas, assim, que acho que deixam o astral mais legal, assim, mais animado, mesmo sendo um restaurante mais intimista, né? Mas dá pra mexer com as cores e destacar os pratos, né? Que eu acho que é o principal, assim, de ter... Até na louça, né? A cor da louça também influencia. E tem muitos restaurantes e muitos chefes que consideram a cor um elemento central na composição do prato mesmo, né? Com um certeza. prato mais colorido, que pode ser atrativo por esse aspecto, né? E tem vários chefes também que eles se preocupam muito, assim, na hora de montar o prato, de colocar cores diferentes, na hora da decoração, assim, de fazer um molho com uma cor que se destaque. Então, além, claro, do sabor e do ingrediente que eles vão usar na hora da montagem do prato, eles se preocupam bastante com as cores. E, principalmente, também na cor do prato, né? Que da louça em si, para destacar o que a gente está comendo, ou não fazer sumir, né? Então, Ju, vamos tentar fazer aqui, pensando e falando aqui, uma espécie de guia de experiências gastronômicas em Porto Alegre, né? Então, vamos pontuar aqui bares, cafés, restaurantes, lanches, e tu vai tentando recordar aí dentro das tuas diversas experiências, lugares que te marcaram por oferecerem experiências diferentes, né? Começamos com café? Isso. Tem vários cafés muito legais em Porto Alegre, assim, mas pensando nessa experiência das cores, da decoração, que me chama muito a atenção, assim, o Síndico Café no centro, que é não vou me lembrar, acho que é na General Portinho com Andradas. Eles, logo na entrada, assim, tu já te depara com um balcão azul enorme, assim, que lembra muito, assim, aqueles bares antigos. E essa é a pegada do essa síndico, é a pegada né? do Tudo síndico, é muito simples, assim. que né? é síndico porque é inspirado no Tim Maia, então é tudo, a brasilidade está bem presente no café. As paredes são brancas, mas tem o balcão se destaca e a logomarca deles é vermelha, então tem vários destaques para o vermelho também que chamam muito atenção. E o café, claro, sem dúvida, é maravilhoso. Incrível, né? É maravilhoso. Pra gente que é apaixonado por café. Isso. Ali para sentar no balcão é uma experiência maravilhosa, assim, chegar lá, sentar no balcão, conversar com os baristas, é muito bacana. E os cafés, eles parece que têm ficado cada vez mais sofisticados em Porto Alegre, né? É que os cafés têm explorado bastante essa questão do café especial, dos métodos de extração também. Então, eles estão buscando mais o sabor do café mesmo, que a gente antigamente não dava tanta bola, mas agora a gente tá vendo que tem bastante coisa, bastante café especial, assim, e aí mudando os métodos, né? De café passado, tem vários, tem expresso, enfim, tem essa questão bem bacana, assim, da preocupação. Além do síndico, vem alguma outra memória, pensando em cafés? Eu gosto muito do William & Sons. Eles trabalham, ali na Pedro Ivo, eles trabalham bastante com a cor preta e assim, móveis mais de couro. Então, tem uma coisa mais rústica, mais elegante, assim, que torna a experiência do café mais agradável, assim, aconchegante, uma experiência diferente do síndico. E o preto também, e o couro também, tudo que remete à produção do café, né? A lógica do café, exatamente. o ambiente, né? Exatamente. Legal. Restaurantes? Experiências, cores, lembranças? Restaurantes, eu gosto muito do Espia, no Bonfim, e que eu acho bem colorido, assim, tem várias cores, tem muitas plantas, que é uma parte da decoração que me chama muita atenção, o verde, né? Que ambiente aconchegante, né? Exatamente, E o Espia parece uma casa, digamos. Então, assim, tem sofá, tem objetos antigos de decoração, tem luminárias lindas, assim, mais vintage. Então, tem uma decoração linda e mais colorida, assim, que chama bastante atenção. Outro restaurante? Essa semana fui no Luc Bistrô, que é um restaurante, é um bistrô francês novo em Porto Alegre, que fica ali no Moinhos de Vento. E me chamou muito a atenção a cor azul, que remete à França. Então, as paredes têm tons de azul, o chão não é azul, mas o chão tem um ladrilho colorido, laranja e branco. Então, é muito lindo, assim, para todos os lados que
Tu olha, tem alguma cor te remete, assim, ao estilo francês mesmo. Os pratos são coloridos também, então chama muita atenção e dá vontade de fotografar tudo. Eu acho que isso também é bem importante, né, num restaurante. Tu ter a vontade de querer compartilhar aquela comida que tu tá comendo, aquele ambiente que tu tá, que é tão lindo que te deixa feliz, né, realmente. Que transforma o momento, né? Isso. Eu não sei se nas suas lembranças vem algo da gastronomia que a gente pensa assim, nossa, esse aqui valeu muito, ter pago mais, ter pago por um prato um valor que normalmente a gente não paga, enfim. O Look é um lugar que eu achei que valia bastante a pena, assim. Eu até compartilhei com algumas amigas, assim, eu falei, eu achei o valor do cardápio um pouco mais alto do que o normal que eu vou, mas é uma experiência que super vale a pena, que é a comida saborosa, tem pratos diferentes do que a gente está acostumado. Outro restaurante que eu acho que... 2 restaurantes que eu acho que vale muito a pena aí, que tem uma gastronomia de mais alto padrão, assim, que é o Capincho, também no Moinhos de Vento, e o Hashi. O Hashi é um dos restaurantes mais tradicionais, assim, de Porto Alegre, de culinária contemporânea. São dois restaurantes que eu gosto e que acho que valem a experiência, se tu tem essa vontade de ter uma experiência com alta gastronomia, e vale muito a pena investir. Legal. Ju, agradeço demais as dicas e queria te deixar à vontade para divulgar tuas redes sociais, enfim, um último recado para quem está nos acompanhando. Eu que agradeço o convite, adorei participar. O meu Instagram é @jupalma, para quem quiser acessar ali, tem dicas de vários restaurantes, cafés, lanches, enfim, de tudo. Tem dica de vinho. E o meu Instagram profissional aí de gestão de redes sociais é Palma Conteúdo. Então também, para quem quiser, estiver buscando divulgar a sua marca, também trabalho, né, focada com gastronomia. Obrigado, Ju. Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado pela companhia. Não esqueça de seguir o canal e até o próximo.